Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 8. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos lendo o texto conforme a gente foi explicando. Então nós vamos terminar o capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 15, e vamos passar por todo o capítulo 7, os 60 versículos do capítulo 7. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela bênção que temos de viver mais esse dia. E nesta manhã do dia do Senhor, nós temos, Pai, a oportunidade de estarmos juntos para te prestar culto, um culto de adoração e louvor. Agora queremos te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai. Traz, Pai, o teu ensino, traz, ó Deus, a tua direção, o teu alimento através da tua palavra, ó Pai. Que ela não volte vazia, Senhor, que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, abra os corações de todos aqueles que estiverem ouvindo esta Tua mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós vimos que os apóstolos, eles reuniram a Assembleia da Igreja de Jerusalém para elegerem 7 diáconos. Então você se lembra que aquela igreja era uma igreja muito grande, com milhares de membros, tinham muitas pessoas pobres que eram sustentadas pela igreja, dentre elas viúvas estrangeiras, viúvas helenistas, viúvas gregas, e por causa de uma murmuração que houve na igreja, os apóstolos trataram logo de reunir a assembleia para que ali eles elegessem 7 diáconos para tratarem das questões físicas da igreja, do tratamento aos mais necessitados, do cuidado aos mais necessitados. Enquanto isso, os apóstolos ficariam encarregados da oração e do ensino da palavra de Deus. E Estevão era um desses apóstolos. Estevão, conforme nós vimos no domingo passado, ele é chamado aqui de homem cheio de fé e do Espírito Santo. E quando nós chegamos no versículo 8, aqui você me acompanha na sua Bíblia, diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós temos aprendido, meus irmãos, a respeito dos milagres na Bíblia e temos visto que os milagres, eles tinham uma função principal e essa função era atestar a autoridade de Deus. Então, no Antigo Testamento, quando profetas faziam milagres, eles mostravam para as pessoas que eles vinham na autoridade do Senhor. No Novo Testamento, quando Jesus realizou milagres, aqueles milagres, o apóstolo João, o evangelista João, vai dizer que eles eram sinais que comprovavam que Jesus o Nazareno era o Cristo, era o Messias. E quando chegamos no livro de Atos, Jesus continua fazendo esses sinais, mas através dos seus apóstolos. Então nós vimos no capítulo 3, por exemplo, quando Pedro e João curaram um coxo de nascença, para mostrar para aquelas pessoas que eles vinham na autoridade de Jesus, que ele tinha acabado de ser morto. E quando a gente chega no capítulo 6, final do capítulo 6 aqui com Estevão, e também lá no capítulo 8 com Filipe, nós vemos 2 homens que não eram apóstolos, eram diáconos e que também faziam milagres, faziam sinais, diz aqui que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Bom, eles não eram apóstolos, eles eram diáconos, mas se você perceber,
no versículo 6 aqui diz que eles foram ordenados pelos apóstolos. Os 7 diáconos eleitos se apresentaram perante os apóstolos e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Então, naquela época, meus irmãos, milagres eram feitos para demonstrar isso, que as pessoas que faziam vinham na autoridade do Senhor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente já pode adiantar que Deus ainda faz milagres, mas não da mesma maneira como Ele fazia nos tempos bíblicos, pois o foco daquela época, onde não havia toda a Bíblia escrita ainda, não havia toda a revelação de Deus escrita ainda, o foco era demonstrar isso, demonstrar a autoridade do Senhor. E nós já vimos que, logo no início, a igreja ela era alvo de perseguição por parte das autoridades judaicas invejosas. A igreja começou a crescer, os apóstolos ensinavam, pessoas se convertiam. E o que aconteceu? O Sinédrio, que eram sacerdotes, que eram saduceus, que eram autoridades tanto religiosas como jurídicas, eles agiam também como juízes em Jerusalém. Eles, uma primeira vez, eles prenderam Pedro e João. Uma segunda vez, eles prenderam todos os apóstolos e açoitaram eles. E agora nós vemos no versículo 9 que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito o qual ele falava. Eles não conseguiam argumentar. Por quê? Porque Estevão, ele pregava a verdade. E, meus irmãos, não há argumentos, não se tem condições de haver argumentos contrários à verdade. A verdade ela é pura, a verdade ela é direta. E quando não há argumentos para a verdade, o que se levanta? A mentira. Você se lembra muito bem, lá em Gênesis capítulo 3, aliás, no capítulo 2, Deus ordenou ao homem que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, mas ele deu uma ordem: a árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer. Chega no capítulo 3 de Gênesis, o que acontece? O diabo, através de uma serpente, ele aparece até Eva e ele diz o seguinte: não é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Veja, o diabo ele começa com a mentira, porque não era verdade. Eles podiam sim comer de todas as árvores, exceto de uma. Então vejam, meus irmãos, o ataque à verdade sempre será com a mentira. Um pastor lá de Recife, chamado Paulo Brasil, ele disse o seguinte: o que o mundo tem para oferecer para quem fala a verdade, para quem ensina a verdade, é a morte. E de fato, os profetas no Antigo Testamento, eles ensinavam, eles pregavam a verdade, eles foram mortos. Jesus, ele pregava a verdade, ele foi morto. E quando a gente chega no livro de Atos, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo com os seguidores de Jesus, com os discípulos de Jesus. É interessante que você se lembra que os apóstolos, eles foram proibidos de ensinarem. Se você voltar uma página da sua Bíblia, em Atos 5, versículo 28, você vai ler o seguinte, que o sumo sacerdote, a autoridade máxima em Jerusalém, falou para os apóstolos o seguinte: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Então o que acontece? Eles não podiam ensinar. É uma coisa interessante que nos faz pensar, meus irmãos. A quem interessa a falta do ensino? A quem interessa a ignorância das pessoas? Trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, a quem interessa, o professor Adão está aqui, a quem interessa a ignorância dos alunos, eles ficando fora da escola? Porque eles não estão aprendendo da mesma maneira como eles estariam se estivessem nas salas de aula. A quem interessa isso?
Será que realmente é uma proteção à vida dos alunos, dos professores e de familiares e tudo mais? Ou será que tem alguma coisa por trás? E aqui interessa a ignorância, a principal de todas as verdades. Nós aprendemos verdades na escola, né? Nunca se esqueça que toda verdade é verdade de Deus. Todas as verdades que aprendemos, que temos no nosso mundo, são verdades de Deus, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, aqui interessa que pessoas fiquem na ignorância, que não aprendam a verdade, que não ouçam sobre a verdade, não somente da verdade escolar, digamos assim, né? Da verdade que se aprende nos bancos de escola, mas da principal de todas as verdades, da verdade, daquele que é a verdade, que é Jesus Cristo. Acontece que quando você ensina a verdade, quando você prega a verdade, quando você fala a verdade, você vai ser perseguido por aqueles que não gostam da verdade e vai ser perseguido com a mentira. Versículo 11 diz o seguinte: então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então vejam, aqueles que não querem que a verdade seja estabelecida, seja falada, seja ensinada, seja pregada, o que eles vão fazer? Vão usar da estratégia do suborno. O que é o suborno? O suborno é a mentira por dinheiro. Judas Iscariotes, ele foi subornado pelos sacerdotes, né? As autoridades subornaram os guardas que guardavam o túmulo de Jesus. Você se lembra? Jesus ressuscitou, né? E os guardas estavam lá guardando o túmulo, só que eles falaram que ele tinha saído do túmulo. Aí os guardas foram subornados para inventar uma mentira que os apóstolos haviam roubado o corpo de Jesus. Então, pelo dinheiro, para algumas pessoas, para falar a verdade, para muitas pessoas, pelo dinheiro, toda mentira é válida. Alguém já disse o seguinte: todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. Então, para contar uma mentira, muita gente pode se vender por dinheiro. É o que a gente tem visto, por exemplo, na nossa sociedade nos dias de hoje. Quantas mentiras sendo espalhadas, né, sobre essa doença que estamos passando, sobre políticos, sobre medicamentos, sobre vacina e tantas outras mentiras. E claro que isso não é de hoje, né? Sempre houve. Mas tudo tem uma motivação: o dinheiro, o suborno. E aqui, no texto que nós lemos, os membros da sinagoga, eles subornaram homens que falassem mentiras a respeito de Estevão. No versículo 11, eles falam: ele tem proferido blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Né? No versículo 13, este homem não cessa de falar contra o lugar santo, ou seja, o templo, e contra a lei. Versículo 14, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então eles começaram a inventar um monte de coisa. Inventar que Estevão ensinava contra o Antigo Testamento, contra a lei de Moisés. Eles foram subornados para dizer que Jesus iria destruir o templo. Só que tudo aquilo não passava de uma interpretação errada das Escrituras. A história, ela foi mal interpretada por esses líderes judeus. E Estevão estava sendo acusado de ele ser o equivocado. É interessante isso, né? Alguém já disse que
uma mentira contada 1000 vezes pode ser ouvida como verdade. Então, Estevão estava falando a verdade, ensinando a verdade, só que ele estava sendo acusado de ele ser o mentiroso, ele ser o equivocado, ele ser o blasfemo. Ele falava a verdade, mas ele era acusado de ser o errado, o mentiroso. E o que acontece? Diz aqui no final do versículo 13 que Estevão, ele falava contra o lugar santo, o templo de Jerusalém, e contra a lei. Só que o que Estevão estava pregando, meus irmãos, nada mais era de que Cristo, em Cristo, o templo, o lugar santo, e a lei, os dois eles foram cumpridos. Então vamos lá. Que lei que era essa? No Antigo Testamento existem 3 tipos de leis. A primeira é a lei civil. O que é a lei civil? É equivalente às nossas leis, né, que temos no nosso país. Israel tinha leis civis, porque Israel era uma nação. Então, como todas as nações, estados e até municípios possuem as suas leis, Israel tinha a sua lei. Só que aí eu te pergunto, as leis de Israel valem para nós? Não. Elas tinham aquele momento, aquele propósito e foi cumprido em Cristo. Por quê? Porque o povo de Deus não se resume a Israel, mas a pessoas de todas as nações, pessoas do mundo inteiro. Você e eu não somos judeus, não somos nascidos nem filhos de israelitas ou israelenses. Somos brasileiros, cumprimos leis desse país. Então Jesus cumpriu a lei civil, porque Jesus é o Senhor não só de uma nação, não só de Israel, mas de pessoas salvas de todas as nações. Também, queridos irmãos, nós temos a lei cerimonial. O que era a lei cerimonial? O próprio templo, a mesa, o candelabro, o véu, os sacrifícios de animais que eram feitos, toda a religião judaica que acontecia no Antigo Testamento. Só que Jesus ele cumpriu isso. Por quê? Porque não precisamos mais trazer animais para a igreja para matá-los, para que assim os nossos pecados sejam perdoados. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, quando Jesus morreu, todos aqueles animais cumpriram o seu propósito. Não era o sangue de animais que perdoava pecados, mas aqueles animais, eles apontavam para Jesus que ele sim, uma vez morto, perdoa pecados. O sábado, né? Jesus é o nosso descanso. Então nós não guardamos mais o sábado, guardamos o domingo, porque ele ressuscitou no domingo, né? E a lei moral, que é o terceiro tipo de lei. O que é a lei moral? A lei moral nós podemos resumir como os 10 mandamentos. Você e eu não conseguimos cumprir todos os mandamentos à risca. A gente sempre vai falhar. A gente sempre vai pecar. Enquanto estivermos nesse mundo, meus irmãos, mesmo salvos, nós ainda pecamos. Jesus não. Jesus ele jamais pecou. E além de não ter pecado algum, Jesus tomou sobre si o castigo da lei, a maldição da lei. Então veja, somos nós os desobedientes e quem foi castigado foi Jesus, para que assim a gente pudesse ter vida eterna. Então veja, a lei foi cumprida. Aqui está dizendo que, no versículo 13, que Estevão ensinava que Estevão ensinava contra a lei. Mas não, Jesus cumpriu toda a lei. Estevão ensinava quando o lugar santo, o templo, ele se cumpriu em Jesus. Como é que funcionava a adoração no Antigo Testamento? Primeiro eles tiveram um tabernáculo. O tabernáculo era uma barraca feita onde era o local de adoração do povo de Israel. E no deserto, o tabernáculo, quando eles paravam para acampar, na viagem deles até Canaã, o tabernáculo era montado primeiro e as tribos montavam seu acampamento em volta do tabernáculo. O que isso significava? Por que isso? Só para ficar bonitinho? O tabernáculo no meio e as tendas das outras tribos, das tribos de Israel em volta? Não.
aquilo tinha um significado. O significado de que Deus estava no meio deles. Jesus é o Deus conosco, é o que está conosco sempre. Então não precisa mais de tabernáculo, não precisa mais de templo. Nós temos, meus irmãos, esse templo, essa construção. Mas isso não é igreja. Esse é um local onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para aprender a sua palavra. Mas poderíamos não ter esse local. Aliás, justamente aqui, nos dias do Novo Testamento, a igreja se reunia no templo, mas também nas casas. E quando o evangelho ele foi pregado para outras cidades, para outras nações, onde não havia esse templo, eles reuniam-se nas casas. Ainda hoje existem lugares, existem países onde não tem templo. É em casas, é ao ar livre, é num hotel, num auditório, em lugares mais variados. Então não é o templo que faz a diferença na nossa adoração. Graças a Deus, porque nós temos esse local para nos reunirmos. Mas mesmo se nós não tivéssemos, continuaríamos adorando. Porque o templo, ele se cumpriu em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. Verso 19 a 22. João 2, 19 a 22 vai dizer assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Olha o versículo, agora, olha só. Em Atos 6,14, essa era a acusação contra Estevão. Ele vai destruir, que Jesus ele vai destruir o lugar. E Jesus falou mesmo, em João 2,19: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Só que Jesus não estava falando da construção do templo. Versículo 20: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Agora, ó o 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então vejam, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: não estou falando da construção templo, mas do meu corpo. A adoração é em espírito e em verdade. A adoração é a Jesus. O templo no Antigo Testamento representava Jesus. Por isso não há mais necessidade de templo, de um local sagrado. Lá em João 4, a mulher samaritana pergunta para Jesus: Senhor, onde que é o lugar certo de se adorar? Não existe o lugar certo de se adorar. É isso que Jesus está ensinando aqui, a adoração é a Ele. Versículo 22 aqui de João 2. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura, na palavra de Jesus. Em 3 dias, o santuário foi destruído, foi morto, Jesus morreu. 3º dia, ele ressuscitou. E nós adoramos o Cristo ressuscitado. Lá no sermão de Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele vai dizer que Deus fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então veja, Deus não habita aqui dentro. Eu tive um pastor que ele falava o seguinte, que quando termina o culto, e a gente sai do templo, a gente vai para a nossa casa, vai embora, Deus vai junto. É claro, Deus é onipresente, Ele continua aqui no sentido de que Ele está em todos os lugares. Mas vejam, meus irmãos, o Senhor está presente no corpo de Cristo. Somos nós, a igreja. Não é necessário uma construção especial. Se a temos, é por uma conveniência e um conforto nosso. Sim, é um local que nós temos e que a gente se reúne. Mas não é algo que se não tiver, não tem igreja. Tanto é que você percebeu que apesar de termos sido impedidos de nos reunirmos
na pandemia, porque era aglomeração, a igreja continuou. A igreja continuou. Agora nós estamos reunidos e a igreja continua. Davi, ele quis construir um templo para o Senhor. Mas se você pegar a sua Bíblia e for lá em 2 Samuel 7, abre lá, 2 Samuel 7, versículos 6 e 7. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Davi queria construir, né? Davi ficou incomodado porque ele morava num palácio de cedros. E ele falou assim: não, está errado, eu preciso construir um templo ao Senhor. E Deus falou assim: escuta, Davi, alguma vez eu mandei Israel construir um templo para mim, uma casa para mim? É por isso que Estevão vai dizer que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. A gente não consegue conter Deus em lugar algum. Não, Deus está aqui. Sim, Ele está aqui porque nós estamos aqui. Nós somos a igreja, nós somos o seu povo, nós somos o corpo de Cristo. Agora, aí em 2 Samuel 7, pula para o versículo 12 e para o versículo 13. Olha o que Deus fala para Davi. Deus vai falar que o seu descendente edificaria uma casa. Versículo 12. Quando teus dias se cumpriram e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui Deus está falando de duas pessoas. Quem que era o descendente de Davi que construiria o templo? Em primeiro lugar, Salomão. Sim, e Salomão construiu o templo. E um templo lindíssimo, magnífico. Um templo luxuoso, muito ouro. Só que, anos depois, os babilônicos destruíram esse templo. Deus deixou de ser adorado? Não. Mesmo que depois tenha sido reconstruído esse templo, mas Deus não deixou de ser adorado quando não havia templo. Não deixou. Só que aqui em 2 Samuel 7, 12 e 13, Deus está falando também de um outro descendente de Davi. Então Salomão de fato construiu o templo, mas teve um outro descendente que construiu, ou melhor, que era o próprio templo, Jesus. Jesus ele é chamado várias vezes de um filho de Davi, porque de fato ele era descendente de Davi. E Jesus ele é o próprio templo, né? Este edificará uma casa ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Salomão era rei, mas tanto Davi como Salomão e todos os outros reis que Israel teve, eles apontavam para o Rei dos Reis, Jesus. Ele está no trono. E a casa de Deus não é um templo, somos nós. Era isso que Estevão estava ensinando. Eles não estavam entendendo. Jesus cumpriu a lei e que Jesus é o próprio templo. Nós o adoramos. Ele é o próprio templo. Agora volta para Atos 6. Em Atos 6, verso 15, diz que todos estavam assentados. Então vejam, eles convocaram Estevão para que Estevão desse explicações sobre aquelas acusações falsas que tinham feito contra ele, que ele pregava contra o templo, contra a lei. E no versículo 15 diz que todos estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, e viram o seu rosto como fosse rosto de anjo. É interessante uma coisa, que quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, a Bíblia diz que o seu rosto também brilhava. O
que Estevão estava fazendo aqui? Ensinando ou interpretando aquela lei que Moisés recebeu. Então o rosto de Estevão brilhando estava demonstrando que Deus aprovava aquilo que Estevão estava ensinando. Nada mais era do que a própria lei de Moisés, o próprio Antigo Testamento. E é por isso, queridos irmãos, que Deus aprova um sermão bíblico. Estevão, o que ele fazia? Ele lia a Bíblia, ele entendia a Bíblia e ele falava da Bíblia. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala a esse respeito, quando ele diz que a pregação é a leitura da palavra, é a explicação da palavra e é a aplicação da palavra. Então você vem à igreja domingo de manhã e também domingo à noite, também no sábado e qualquer outra oportunidade que você tiver, o que você vai ver? Primeiro, você vai ler a Bíblia. Segundo, você vai ouvir a explicação daquilo que a Bíblia diz. E terceiro, você vai aplicar na sua vida. Então, quando você vem à igreja, você não apenas ouve uma preleção, você não ouve uma palestra, você não ouve um sermão que entra por aqui, sai por aqui e tudo bem, cumpri o meu papel, cumpri a minha obrigação, fui na igreja no domingo, pronto, agora o que eu vou fazer no restante da semana, eu faço de qualquer jeito, do jeito que eu achar, como eu bem entender. Não, aquilo que você ouve molda o seu caráter, molda o seu comportamento, molda a sua vida. Então, vejam, meus irmãos, aquilo que Estevão falava é aquilo que ele tinha ouvido da parte dos apóstolos. Você se lembra o que Estevão fazia na igreja? Ele era pastor, ele era presbítero, ele era apóstolo? Não, ele era um diácono. Ele não tinha função de ensinar. Mas ele ouvia a pregação dos apóstolos e aquilo mexia tanto com ele que ele passava para frente. Ele falava. Quando você ouve a pregação, quando você ouve o ensino da palavra, aquilo não pode e não fica parado dentro do seu coração, dentro da sua mente. Aquilo mexe com você. Aquilo incomoda você. E se você é um crente de verdade, você é um cristão verdadeiro, você não vai guardar aquilo para você. Nós vivemos em épocas das redes sociais. E é interessante como todos nós compartilhamos coisas nas redes sociais. Uma foto, um vídeo, um texto, uma notícia, e muitas outras coisas. Mas como nós temos dificuldade, e eu vou até usar uma palavra forte aqui, e preguiça de compartilharmos a palavra de Deus. Que nós lemos, que nós entendemos, ouvimos a explicação e entendemos, e que agora a gente tem que viver. Era assim com Estevão. Estevão não era um apóstolo, Estevão não era um pastor, não era um presbítero, Estevão não era um professor de escola dominical, não era alguém que ensinava na igreja, ele era um diácono que cuidava das viúvas e dos pobres. Então veja, meu irmão, não é porque você não sobe num púlpito, não é porque você não ensina na igreja, que não cabe a você espalhar a mensagem de Cristo às pessoas que estão ao seu redor. Era o que Estevão estava fazendo. Agora, preste atenção numa coisa, Estevão pagou um preço alto por causa disso, altíssimo, a sua própria vida. Algumas pessoas vão ouvir, algumas pessoas vão aceitar a palavra, algumas pessoas irão crer no Senhor, mas outras não vão gostar. Estevão então começa o seu sermão. Aqui no capítulo 7, versículo 2, ele diz o seguinte: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei.
Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a tua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão e daí me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou no 8º dia, de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Você lembra disso? É o que a gente está aprendendo domingo à noite, o livro de Gênesis. Lembra da circuncisão, domingo passado? Lembra da aliança, domingo retrasado? O que Estevão estava fazendo? Explicando a Bíblia para as pessoas que perguntaram: como que é isso? No versículo 1, o sumo sacerdote perguntou: como que é isso? É porventura isto assim? E Estevão começou a explicar. E você acha que Estevão tinha uma Bíblia na mão dele? Não tinha. Ele conhecia a palavra de Deus. E, queridos irmãos, é muito interessante que muitos crentes hoje não conhecem a palavra de Deus. E essa geração é a geração mais privilegiada de todas que existiram até aqui. Quando eu era criança, em casa, cada um tinha uma Bíblia. Cada um em casa tinha uma Bíblia. Hoje em dia, quantas Bíblias você tem na sua casa? Acredito que você tem algumas. E eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, tem um celular. E no celular a gente pode baixar aplicativos com a Bíblia. E não só com uma Bíblia, mas com várias Bíblias. Olha o privilégio que nós temos. Então, às vezes você pega e está conversando com uma pessoa e você fala assim, e o assunto surge, a pessoa te pergunta: como assim? Igual perguntou aqui o sumo sacerdote. E aí você não vai poder falar: olha, eu tô sem minha Bíblia aqui, eu não trouxe, mas você vai estar com o seu celular. Porque isso é uma coisa que todo mundo hoje carrega. O seu celular. Se você esquece o celular, né, Giovana? Esqueceu o celular em casa, o que eu faço? E a gente com o celular tem diversos aplicativos com Bíblia. Estevão não tinha esse privilégio, os nossos irmãos do passado não tinham esse privilégio. Irmãos dos dias de hoje, em lugares onde há perseguição, não têm esse privilégio. Mas nós temos. E eu digo que muitos de nós não conhecemos a Bíblia como Estevão conhecia. Depois do versículo 9 em diante, ele vai falar do versículo 9 em diante, ele vai falar a respeito de José. Depois do versículo 19 em diante, ele vai falar a respeito dos israelitas escravos no Egito, de Moisés, a partir do versículo 25. Depois, lá no versículo 45, ele vai falar de Josué e depois de Davi. No 47, de Salomão. Por que ele vai até Salomão? Porque foi Salomão que fez o templo. Eu não vou ler todo o capítulo 7 aqui, na sua casa você leia. Tá? Leia na sua casa o capítulo 7. Que é muito longo aqui, a gente não vai ter esse tempo todo. Mas qual era a acusação que Estevão recebeu? Ele fala contra a lei e contra o templo. O que Estevão faz? Bom, eu vou falar para você sobre a lei. Ele pega Abraão até Moisés. Quem deu a lei? Foi Moisés. Abraão foi a aliança, até Moisés a lei. Depois ele fala dos reis, Davi e Salomão, que foi quem construiu o templo. Agora, olha só uma coisa. Atos 7, versículo 48.
47 fala que Salomão foi quem fez o templo, a casa, nós já falamos sobre isso. 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Quer dizer, não tem uma casa certa para Deus. Aí no versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Lembra da circuncisão domingo passado? O que ela simbolizava? Limpeza, santidade. Aqueles homens, eles eram circuncidados na sua carne, mas o seu coração não era circuncidado. Ou seja, eles eram crentes de aparência, da boca para fora. Qual que é o substituto da circuncisão? O batismo. E o que eu falei domingo passado? Que muita gente traz os filhos para o batismo, são batizados, fazem a profissão de fé, mas suas vidas não são transformadas. Aqueles homens que estavam acusando Estevão era a mesma coisa. Era crente de fachada, crente de aparência. Nós somos circuncidados, nós cumprimos a lei. Mas o coração deles continuava sujo. Se a circuncisão na carne simbolizava limpeza, as crianças que estão aqui vão se lembrar de uma música que a gente já cantou em Tarde Feliz, né? Meu coração era sujo. O que é o pecado? O pecado é a sujeira do coração. E muita sujeira. E ele fala, vocês são incircuncisos de coração, ou seja, o coração de vocês está cheio de pecado, sujo. Sujo. E esse é o grande problema, meus irmãos, em muitas igrejas. Porque o que Estevão estava fazendo aqui? Nada mais do que pregar a palavra, explicar a palavra, mostrar que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, que é o que ele vai falar no versículo 52. Qual dos vossos pais não perseguiram? Fala dos profetas. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de quem? Do justo. Ele está falando de Jesus aqui. Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então, Estevão pegou Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, profetas, Cristo. E falou do pecado deles. O coração de vocês é sujo, é incircunciso. Em muitas igrejas hoje em dia, meus irmãos, não se fala sobre isso. Não se fala sobre pecado. Pastores pregam sermões que não falam sobre arrependimento, sobre santidade, sobre a cruz, mas trazem mensagens de autoajuda, mensagem de psicologia, mensagens que, conforme diz Paulo a Timóteo, fazem coceira nos ouvidos. E quando você coça, estava com uma coceira e você começa a coçar, aquilo traz um alívio. Você fala assim, ai, como eu sou uma pessoa boa. Jesus me ama, ai que bom isso. Sim, Jesus ama, mas Ele é justo também. A gente vai ver sobre isso hoje à noite. E vejam, queridos irmãos, muitas dessas igrejas, acontece isso por culpa, primeiro, dos pastores, que não estudam, que não se preparam, que trazem sermões ruins, que não pregam a Bíblia com profundidade. Chega em casa e leia o capítulo 7, leia o sermão de Estevão. Ele fala praticamente ele fala de todo o Antigo Testamento, de Abraão até os profetas, com conhecimento. E lembrem-se de duas coisas. Primeiro, Estevão não tinha a Bíblia nas suas mãos. Fácil, encadernada. E ele não tinha a Bíblia toda. Lembra? Ele só tinha o Antigo Testamento. Você tem tudo. Toda a revelação está na sua mão. Fácil. E mesmo que você estiver onde quer que você for, e você não estiver com a sua Bíblia em papel, no celular você deve ter. Olha a facilidade que nós temos e nós não conhecemos as Escrituras como os nossos irmãos do passado conheciam. Ah, mas Estevão era um diácono. Sim, era um diácono. Era um oficial da igreja. Mas ele não tinha a função de ensinar.
Ele não era alguém que estudava a Bíblia para ensinar. Tem gente que pensa que só quem deve saber Bíblia é o pastor, o presbítero e o professor de escola dominical. Não! Todo crente tem que conhecer a Bíblia. Todo crente. Para que assim você possa anunciar para outras pessoas. E Estevão era assim, por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a gente tem ouvido aqui domingo de manhã após domingo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Colossenses 3,16, a primeira parte. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo é você ser rico da palavra. E você é? Somos ricos da palavra? Quanto tempo por dia você gasta lendo a sua Bíblia? Nas redes sociais você gasta bastante. Na frente de uma tela do celular ou da televisão, gasta-se bastante. Mas e olhando para a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia? Quanto tempo? E nós temos, meus irmãos, como eu disse, tantas facilidades. Conforme eu disse, até hoje nós temos irmãos nos tempos atuais, nos dias de hoje, que não têm esse privilégio. Você sabia que tem irmãos que não têm a Bíblia na sua língua? Então pensa comigo, o missionário chega num lugar, ele evangeliza uma tribo, por exemplo, e essa tribo se converte. Só que essa tribo fala uma língua que não tem escrita. Não dá para a gente entender isso, né? Porque a gente sabe que na nossa língua portuguesa existe uma escrita, uma gramática. Essa língua não tem escrita. Aí o missionário vai nesse lugar, evangeliza as pessoas, prega Cristo para as pessoas se convertem. Essas pessoas agora precisam de uma Bíblia, mas elas não sabem nem escrever e nem ler. Aliás, nem existe escrita. O que o missionário tem que fazer? Olha o trabalho. O missionário pega, ele tem que fazer um alfabeto, ele tem que criar um alfabeto, tem que criar uma gramática, tem que traduzir a Bíblia para a língua daquelas pessoas. Aí ele tem que pegar aquelas pessoas e ensinar a ler a própria língua delas, para depois entregar a Bíblia para elas. Olha o trabalho que dá. E são irmãos nossos. Então nós temos que orar, meus irmãos, por missionários, mas também por tradutores, né? Porque, queridos, a Bíblia, eu costumo dizer, ela é o manual de instruções da nossa vida. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais sábio você fica. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais feliz você vai ser. Abra sua Bíblia lá em Salmo 19, no Salmo 19. Versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita, ela faz o quê? Restaura a alma. Alguns domingos atrás eu preguei e falei que a psicologia não vai fazer o trabalho que a Bíblia faz. A palavra psicologia significa estudo da alma. Psique, alma, logia, estudo. Quem trata a alma, quem restaura a alma é a lei do Senhor. Por quê? Porque ela é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lembra que eu falei aqui no sábado retrasado a gente estudando Tiago, a respeito do que é sabedoria e inteligência, que uma pessoa pode ter diplomas na sua parede e não ser uma pessoa inteligente. Uma pessoa pode ser uma pessoa idosa e mesmo assim continuar sem sabedoria. Quem tem a verdadeira sabedoria é aquele que tem o testemunho do Senhor. Ele dá sabedoria às pessoas mais simples, mesmo que não tenha estudo. Mas se você conhece a sua palavra, mesmo que você não tenha muito estudo, se você conhece a palavra de Deus, você é uma pessoa sábia. 8. Os preceitos do Senhor são retos e o quê? Alegram o coração. Tem muita gente que fica em depressão
triste, desanimado, desmotivado? O que vai te dar alegria? O que vai te dar motivação? Os preceitos do Senhor. A Bíblia. E final aqui, o mandamento do Senhor é puro. E o que ele faz? Ilumina os olhos. O que é iluminar os olhos? É a mesma coisa da alegria. Olhos brilhantes, vivos, alegres. Um semblante feliz. Então, se você conhece a palavra de Deus, não importam as circunstâncias, você será uma pessoa feliz, você será uma pessoa sábia, você será uma pessoa com os olhos brilhantes. É o que diz aqui o salmista. Então vejam, meus irmãos, o privilégio que nós temos. Agora, caminhando para o final aqui do nosso texto, capítulo Atos 8, 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e rilhavam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Vou parar aqui por enquanto. Lembra que eu disse que quando você fala de Jesus para as pessoas, lembre-se, não é só falar Jesus te ama. Jesus morreu por você, Jesus te ama, que lindo. Você tem que falar a mensagem completa. O que é o Evangelho? O Evangelho é composto de duas notícias. Uma ruim e uma boa. A ruim é o seguinte: o homem é pecador. O coração é sujo. As crianças sabem, o coração do homem é sujo. Nós lemos lá em Efésios: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Nós éramos filhos da ira por natureza. Repousava sobre nós a ira de Deus, a condenação, o castigo, porque somos o quê? Pecadores. E ninguém gosta de ouvir que é pecador. Não gosta. Você está aí sentado, não é agradável para você ouvir um pregador falando que você é pecador e que você precisa se arrepender e mudar a sua vida. Não é agradável isso. Tem gente que não gosta. Só que tem a segunda parte do Evangelho, ou a segunda notícia, que é a parte boa. Jesus recebeu o castigo sobre os nossos pecados. Ele morreu por nós. E nós não seremos mais condenados. Não ficaremos mais na morte, mas Ele vos deu vida. Lembra? Ele vos deu vida. Pela graça sois salvos. Presente, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom? É um presente. Você é um pecador, mas Deus te deu um presente. Arrependa-se e creia. Isso é o Evangelho. Simples assim. Vai ter gente que vai ouvir e vai crer. Vai ter gente que vai ficar com muita raiva. E no caso de Estevão, apedrejaram ele. Ele viu Deus e viu o seu filho à sua direita. E é interessante que o cristão, quando ele é perseguido, ele não age de forma vingativa, mas ele age da mesma maneira como Jesus agiu. Olha lá o versículo 59. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembra Jesus morrendo? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso que para o crente a morte não causa desespero. Por isso que para o crente a morte não causa pavor. A morte para o crente é ser recebido por Deus. Recebido por Deus, entrar nas mansões celestiais. Para o crente, como escreveu o apóstolo Paulo, a morte é um lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Para o crente,
É um privilégio morrer. Pastor, mas que coisa pesada. Mas está na Bíblia. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Jesus fez a mesma coisa. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então veja, quando você estiver sofrendo perseguições, haja como o próprio Cristo, não com vingança, mas amando aqueles que te perseguem, amando os seus inimigos. E o cristão, como eu disse, ele morre em paz. Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele finaliza o versículo 60 dizendo: com estas palavras adormeceu. Ele descansou. Descansou do seu sofrimento. Queridos irmãos, no ano passado, um dos nossos irmãos na Coreia do Norte, sabe que a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Um dos cristãos lá na Coreia do Norte, e lá não tem igrejas, mas tem cristãos. Aliás, lá não tem templos, igreja está lá. Um dos crentes norte-coreanos foi descoberto com uma Bíblia. Descobriram que ele tinha uma Bíblia. Como eu falei, nós temos Bíblia na nossa casa, Bíblia no celular, essa Bíblia que você trouxe para a igreja, que você pode carregar e ninguém vai te fazer mal por causa disso. Mas teve um irmão nosso que no ano passado foi descoberto que ele tinha uma Bíblia, lá na Coreia do Norte. E lá, uma pessoa ter uma Bíblia é crime. Por quê? Como é que é o governo lá? Comunista. Um governo totalitário. Um governo que o único Deus que deve ser adorado é o presidente. Religião zero. Descobriram que esse homem tinha uma Bíblia. E ter Bíblia lá é crime. O que fizeram com esse homem? Primeiro prenderam ele. Depois amarraram ele numa estaca, num lugar público. Reuniram uma plateia, 1000 pessoas. Por que isso? Para servir de exemplo. Olha, tá vendo? Você quer ser cristão aqui na Coreia? Você quer ter uma Bíblia? Esse homem aqui, ele tinha uma Bíblia. Agora assistam o que vai acontecer com ele. Amarraram ele numa estaca e fuzilaram ele, na presença de mais de 1000 pessoas. Isso no ano passado, final do ano passado. Existem irmãos que arriscam suas vidas por causa desse livro. E nós, muitas vezes, não conhecemos esse livro. Estevão perdeu a sua vida, ou melhor, ganhou, né? Mas ele foi morto, foi martirizado, foi o primeiro mártir da igreja por causa desse livro, da pregação desse livro. Então, conheça a sua Bíblia. Durante a semana, não é só no domingo, mas durante a semana, o capítulo 7 de Atos, a gente não leu ele todo, mas na sua casa, leia, estude, busque entender, anote os sermões, leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, fale da Bíblia para as outras pessoas, porque as palavras do Senhor, como eu disse, elas nos alegram, elas nos dão sabedoria e ela salva pecadores. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.